Fala pessoal, beleza? A gente vai resolver a questão 2 da prova de 2011, questão de termodinâmica. Uma corrente de hidrocarboneto líquido a 1 atm deve ser aquecida de 27 a 77 graus Celsius antes de entrar no reator. A vazão do hidrocarboneto é de 360 kg por hora. O enunciado dá o calor específico à pressão constante em função da temperatura. O aquecimento deve ser feito por meio de resistências elétricas. E ele pede, né, a potência necessária, ou seja, a potência que as resistências elétricas elas têm que fornecer para realizar esse aquecimento na condição de regime permanente, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar um esquemático do nosso problema. Então, a gente tem, né, o nosso processo, temos uma corrente de entrada e uma corrente de saída. A gente sabe que a temperatura na entrada é de 27 graus Celsius e foi dado para a gente também que a temperatura na saída é de 77 graus Celsius. O aquecimento aqui nesse processo, né, esse hidrocarboneto, ele é aquecido por meio de uma resistência ou várias resistências elétricas, aqui não importa. A gente vai representar como sendo um conjunto ou uma só equivalente. E essa resistência fornece uma potência Q para o processo. Tá? É, vale a gente ressaltar alguns pontos aí do enunciado, né? Que o processo ele ocorre a pressão de 1 atm, 1 atm, ou seja, é um processo isobárico, isobárico. E também um outro ponto a ser destacado é que o processo acontece em regime permanente, tá bom? Isso é importante. Então vamos fazer aqui o balanço de energia desse sistema, né? O balanço de energia. Energia. A gente sabe que é em regime permanente, então não tem nenhuma grandeza variando aí com o tempo, né? Então, o que que entra de energia nesse envoltório aqui, né? O que está entrando, o que está saindo de energia? Repara aqui o seguinte: o que que entra de energia? Entra a entalpia. No caso, a massa vezes a entalpia. Mas a potência das resistências tem que ser igual ao que sai de energia, que é a massa vezes a entalpia. E aí a gente rearranja, né, para a gente ter um delta de energia aí. Que o calor, né, a potência é mHs menos HE, que é a entalpia de saída menos a entalpia de entrada. Bom, a gente sabe a massa, que é 360 kg por hora, e a gente tem que calcular o delta H, né? O HS menos o HE, ele é dado pela integral de TE até TS, certo? Porque aqui é saída menos entrada, então a gente está indo, né? Aquecendo CP dt. A expressão para o CP dado pelo enunciado é de 2.300 mais 2T. E aí o HS menos o HE é dado pela integral, né, do CP, que é 2.300 mais 2T dt. HS menos HE é igual a 2.300T mais 2T ao quadrado sobre 2, da temperatura de entrada até a temperatura de saída. Então a gente tem que o ΔH ele é dado, né, por 2.300 vezes a temperatura de saída mais temperatura de saída ao quadrado
menos 2.300 temperatura de entrada, mais temperatura de entrada ao quadrado. Então, o ΔH é dado por 2.300, temperatura de saída menos temperatura de entrada, mais temperatura de saída ao quadrado menos temperatura de entrada ao quadrado. Repara aqui nesse produto notável, né? A gente tem que esse produto notável é TS menos TE, que multiplica TS mais TE. A gente vai colocar TS menos TE em evidência, então a gente vai obter que ΔH é igual a TS menos TE, 2.300 mais TS mais TE, tá? Então, vamos substituir, né, os valores para a gente poder calcular o ΔH. Então, o que a gente tem, né? A gente tem que ΔH é igual TS, temperatura de saída, repara, a temperatura de saída ela tem que ser em Kelvin. Então, 77 graus Celsius, né, a gente tem que somar 273. Então, 77 com 273, 0 vai 1. 7, 7, 14, com mais 1, 15, vai 1, 350. Então, 350 menos 300, certo? Que é a temperatura de saída, porque são 27 graus Celsius. E aí a gente vai, né, continuar o nosso cálculo. 2.300 mais 350 mais 300, tá bom? Então, o ΔH é igual a 50 vezes 2.300 mais 650. ΔH é igual a 50 vezes 2.950, certo? Então, vamos fazer o cálculo, né? O cálculo para essa expressão 50 vezes 2.950 dá 147.500 e o ΔH é dado em joule por quilograma por nada, porque a gente já tem o Kelvin multiplicando o CP. Concorda comigo ou não? Você pegou essa unidade? Você está com dúvida? Então vamos lá. Vamos fazer a verificação dimensional. Verificação dimensional. Como é que a gente sabe a unidade do ΔH, né? ΔH é dado pela integral de CP dt, certo? Então, quais são as unidades do CP? CP é dado em joule por quilograma Kelvin. O ΔT é dado em Kelvin. Consequentemente, a gente tem que as unidades do ΔH são joule por quilograma, ok? Então, a gente tem, né, que o ΔH é dado em joule por quilograma, né? Joule por quilograma. Então, o ΔH a gente pode transformar em quilojoule, fica 147,5 quilojoules por quilograma, certo? Agora, a gente pode calcular a potência. A potência é dada pela massa, né, de entrada, massa de saída, que é a mesma, no caso, é a massa de hidrocarboneto, vezes o ΔH. Agora, repara aqui o seguinte, né? Vamos fazer uma verificação dimensional de novo aqui. A potência ela é dada em watts. O watts, a gente sabe que é joules por segundo. A gente sabe, né, que a gente acabou de ver que o ΔH está em quilojoule por quilograma. Tudo bem, não tem problema nenhum quilojoule aqui. A gente pode fazer kilowatts, quilojoules por segundo dá kilowatts, sem problema nenhum. Agora repara o seguinte,
A massa ela foi dada em quilogramas por hora. Só que eu preciso, né, converter agora a massa para quilogramas por segundo. Por quê? Porque eu tenho que a potência em watts ela é dada por segundo. Então eu tenho que fazer a conversão, né? A massa, que é 360 quilogramas por hora, eu sei que em uma hora eu tenho 3.600 segundos, logo a minha massa por segundo é 0,1 quilogramas por segundo. Agora eu já consigo calcular a potência. A potência que é dado pela massa vezes o ΔH, que é igual a 0,1 vezes 147,5. Vamos ver as dimensões de novo? Quilograma por segundo, quilojoules por quilograma. O que a gente vai ter? Opa! O que a gente vai ter? Quilograma corta com quilograma, quilojoules por segundo, kilowatts. Então a gente tem as unidades certas, a potência é dada por 14,75 kW. Simplifica a questão até a aprovação.